Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para um momento muito especial. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, o 6º episódio do ICPC Podcast. ICPC Podcast, é isso aí. Irmãos, hoje nós damos início a um tema muito importante, uma conversa muito especial, onde nós vamos mergulhar em um tema específico, que consideramos, com toda certeza, essencial para os dias de hoje. Hoje, na nossa apresentação do ICPC Podcast, nós temos muitas perguntas sobre um tema que eu acredito que é um tema central daquilo que nós que cremos e acreditamos na palavra do Senhor, nós vivemos. Amém, irmãos? Com certeza. Isso. Sim? Com certeza. E ao longo deste episódio nós vamos explorar várias questões importantes. Vamos trazer diferentes perspectivas e, acima de tudo, procurar acrescentar clareza, conhecimento e entendimento através da palavra de Deus. E o tema que iremos abordar hoje é... O que é? O Evangelho. Eita glória! O que é o Evangelho? Você que está assistindo aí, tenho certeza que você tem aí na sua mente, né? E aqui nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas e trazer o que significa realmente o Evangelho. Vamos começar aqui com o nosso irmão evangelista, quase pastor, Antônio Rodrigo. Oh, glória! Oh, glória. Graças e paz, povo de Deus, muito boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer de estar juntamente com os meus irmãos aqui para compartilhar com vocês um pouco daquilo que acreditamos e esse assunto que eu acredito que é de vital importância, porque por mais que nós já tenhamos alguns anos na caminhada com Deus, Sim. Tem muitas pessoas ainda que não sabem o que é o Evangelho. É verdade. Apenas vai para a igreja por ir, mas não entende o real significado da mensagem. Sim. Ainda não compreende ainda na sua essência o que é, né? Sendo assim, eu vou fazer a primeira pergunta. E aí, Diegão? O que é o Evangelho? Um faz pergunta para o outro, é? Não isso. pode isso. Não, irmão, peraí. Vamos lá. Bom, Diego já vai de Bíblia, já. Vai de Bíblia. Bíblia. Vamos lá, a gente aqui é tudo base bíblica, irmão. Você que está acompanhando aí, Evangelista Diego vai estar trazendo aí a primeira visão aí. oh, do glória. Evangelho. A paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos, que Deus possa continuar abençoando a vida de todos de uma forma poderosa, gloriosa. Bom, vamos responder com base bíblica, Sim. né? Aprendemos que em seminários que quando a Bíblia fala, nós se calamos, né? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, no seu versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se o retivesse tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho ele vai muito mais além do que uma palavra. O Evangelho ele envolve renascimento em Cristo. A gente temos que ter a certeza, isso não é um achismo, nós temos que ter a certeza que viver o Evangelho é carregar nossa cruz todos os dias, negar a si mesmo e ir até o Senhor, né? Nega a si mesmo, carrega a sua cruz e vá até o Senhor. Aqui está bem explícito a respeito do que é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. E eu tenho certeza que isso a gente vai desenrolar no decorrer do assunto, né? E eu tenho certeza que tem muita coisa boa vindo aí. Bom, o que é o Evangelho? O Evangelho é renúncia. É você renunciar para viver aquilo que Deus ele tem destinado para a sua vida, né? Acredito que o Evangelho é renúncia. Marcos 1:1, vamos lá? Marcos. Livro de Marcos, capítulo de número 1. Você que está assistindo aí, já aproveita, se inscreve no nosso canal, vai lá no Instagram, ICPC_SP,
YouTube ICPC Sede SP ou no nosso podcast, que é o ICPC Podcast. Também no Facebook, você pode encontrar a gente lá no ICPC Igreja Cristã Pentecostal em Cristo. Já quero te adiantar que hoje tem muita coisa legal preparada para você. Fica aí, vai ter sorteio, vai ter premiação. Em nome de Jesus, além de você aprender, de você ter um conhecimento, de você receber informações preciosas, você ainda vai sair daqui, você pode ainda sair daqui contemplado com um presente maravilhoso. Então fica ligado aí, que já já a gente fala para vocês. Bom, vamos lá. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aqui nós podemos ter a certeza que quem prepara o nosso caminho é o Senhor, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao altar do Senhor. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém ia-te com ele, e todos eram batizados por eles no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Bom, vamos lá. Romanos capítulo 1. E eu finalizo aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Versículo 16. Porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então eu acredito que o evangelho é nós aceitarmos aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida e ir fazer aquilo que o evangelho nos ordena fazer. Receber a salvação e compartilhar a salvação, né? Que no hebraico ele fala sobre isso, né? Se não me falha a memória, você que é hebraísta, você pode me corrigir depois. A palavra sobre vida, ela tem um significado e a pronúncia de ren, que significa fonte de águas vivas ou a árvore da vida. Sim. Toda árvore que recebe vida, aqui ele está querendo dizer assim, toda árvore que recebe vida, ela também transmite vida. Né? Se você recebeu vida, você também transmite vida. O evangelho não é sobre nós, é sobre ele. Então, tudo que nós recebemos também devemos compartilhar, que é o poder da salvação. E complementando aqui que o evangelista está falando, o evangelho, o significado da palavra evangelho, quando traduzido do hebraico, né? Sim. Ele quer dizer boas novas, né? Sim. Ou se, do grego, né? Perdão, do grego. Traduzido do grego, quer dizer boas novas, né? O que é boas novas? São notícias novas, né? Notícias boas. Algo novo, algo que vai acontecer. E o evangelho, na minha opinião, além de tudo que o irmão falou, também é uma novidade de vida para aquele que crê. Porque quando você acredita no evangelho, você vai ter a sua vida transformada, né? O evangelho não é uma teoria. O evangelho não é um estilo de vida. Na minha opinião, o evangelho ele é poder. Por que poder, irmão? Porque ele transforma. O evangelho ele é transformador. Então ele é poder de Deus. É isso, evangelista? Não, sim. Não, é porque o evangelista Diego citou Romanos 1,16. Sim. Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que está aqui escrito na primeira parte.
Sim. Algumas pessoas têm um pouco de equívoco achando de que esse poder é o labra-sub e a candarada. Ah, sim, Entende? não. Porque o evangelho Sim. é o quê? O poder. Mas que poder? Né? Que poder é esse? Aí as pessoas, não, o poder sim. é o que eu vejo numa Sim. igreja pentecostal. Sim. Qual? Aquele lá que os irmãos entram no manto. Não. Sim. É óbvio que o evangelho ele vem agregado com o Espírito Santo. Sim. Não sim. tem como. Então, através do evangelho, a gente vai Sim. ver o Espírito Santo se manifestando em pessoas, através de dons, né? Então, mas continua, irmão. No entanto, isso é uma consequência, Sim. mas não é o fato em si. Sim. O poder que o evangelho tem é essa mensagem que tem a capacidade de transformar um pecador em santo. Sim. Essa capacidade que uma mensagem que Jesus tem de pregar sobre uma pessoa e uma pessoa ser liberta. Sim. Uma pessoa que era um prostituto, Sim. um avarento, um mentiroso, um assassino que levava uma vida totalmente promíscua e pecadora. Sim. Ao ouvir a mensagem do evangelho, Sim. essa mensagem ela tem tanto poder, mas tanto poder que tem a capacidade de arrancar aquela pessoa das garras do diabo. Sim. E fazer com que ela seja uma nova criatura diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Sim. Isaías vai falar, né? Sim. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Meu Deus, é forte. Irmãos, os meus pés são feios, mas eles anunciam as boas novas de Sim. salvação em Jesus Cristo. É verdade. Então, dando uma continuidade aqui para passar a mensagem para você. Então, o evangelho é a mensagem de salvação que Deus enviou ao mundo por meio de Jesus Cristo, seu Filho. É a boa notícia que Deus ama os seres humanos e deseja salvá-los do pecado e da morte, oferecendo vida eterna por meio de fé em Jesus Cristo. Partindo para o pressuposto, partindo do ponto do ponto de vista histórico, os pais apostólicos, né, eles viveram nos primeiros séculos do cristianismo, falaram sobre o evangelho de maneira clara e concisa. Eu vou dar algumas citações dos pais apostólicos sobre o evangelho. Por exemplo, Clemente de Roma, no século I, ele vai dizer: o evangelho é a proclamação do reino de Deus que se aproxima e está presente em Jesus Cristo. Sim. Quando ele escreve na sua epístola. Inácio de Antioquia, no século XII, ele vai dizer: o evangelho é a perfeição da imortalidade que é alcançada por meio da fé em Jesus Cristo. Policarpo de Esmirna, no século II, também ele vai dizer: o evangelho é a palavra da verdade, que é pregada por meio da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Justino Martir, no século II também, ele vai dizer: o evangelho é a mensagem de salvação que é oferecida a todos os homens por meio de Jesus Cristo. E eu vou encerrar falando Irineu de Lyon, que é do século XII, ele vai dizer: o evangelho é a verdade, que é revelada por meio da escritura e da tradição apostólica. É muito forte. Então, o evangelho não pode ser resumido somente em uma coisa, é muito maior do que a gente pode. O evangelho, ele, de todos os atributos, o principal, um dos principais, o evangelho nada mais é que o encontro com Cristo, porque é através do evangelho que nós conhecemos Cristo. Sim. E a gente tem um exemplo do nosso irmão Paulo, que era Saulo, Sim. que a caminho de Damasco, em cima do seu cavalo, Com toda certeza. teve um encontro com Cristo, teve um encontro com o evangelho. E, para mim, voltando na tese do poder, esse é o maior poder do evangelho. É o poder da transformação. O perseguidor deixou de ser perseguidor para ser um pregador. É o que acontece hoje. O alcoólatra, quando tem um encontro com o evangelho, quando ele tem um encontro com Cristo, ele deixa de ser um alcoólatra e vira um pregador. A prostituta vira missionária. O traficante vira um diácono. Então, o poder do evangelho é esse. É famílias destruídas que, quando encontram o evangelho, quando encontram Jesus, são restauradas. Esse certeza. é um dos maiores poderes, né? Dentre outros. E deixando claro que o evangelho, ele não se apega e ele não tem base em religião. Sim. Tem até uma pergunta referente a isso também. Ele não se apega. O evangelho, ele vai muito mais além, ele rompe fronteiras. E as pessoas acham hoje em dia que quando você fala assim, tem aquele ditado, né? Eu sou evangélico. Sim. Né? Eu sou evangélico. Sim. E
É óbvio que o Senhor Deus, ele é para todos, né? Porém, a gente temos que entender que não é tudo que o Senhor permite que a gente faça vivendo o Evangelho de Cristo é permissivo para Ele. Sim. Por mais que Ele permita, por mais que Ele fale assim, se você quiser fazer, você faça. Mas o Evangelho não é porque ele não se baseia o Evangelho dos crentes, ele tem aquela base, o Evangelho dos crentes, significa que, então eu tenho que usar uma saia, que senão eu não vou viver o Evangelho, eu tenho que usar uma... Isso é uso e costumes da igreja, isso é bem polêmico. Sim. Isso é uso e costume de igrejas. Só que o Evangelho ele vai muito mais além do que roupa, o Evangelho vai muito mais além do que essas frases, esses títulos de evangélico. Né? Isso. Então, o Evangelho é você aceitar o que o Senhor tem para a sua vida, e o aceitar do Senhor para a sua vida não principalmente a mudança, ela não é quando é imposta através de um líder religioso. Sim. O Evangelho, a mudança de vida radical, é quando você é transformado pelo Espírito sem o líder religioso impor para você alguma coisa. É o que aconteceu com Zaqueu, né? Aconteceu com o seu Zaqueu. encontro com Jesus. Antes de Jesus falar, ele já estava falando, Sim, né? E eu acredito que a religião é o homem tentando chegar a Deus. Sim. Agora o Evangelho não, é Deus chegando no homem. Não é Deus tentando, chegando. É chegando. E Deus, quando chega, irmão, ele chega para transformar, irmão. Sim, vamos ser sinceros. Então, esse é um dos poderes do Evangelho. E vamos deixar bem claro aqui que a religião, ela tem um pé na questão da morte de Cristo. Porque quem matou Jesus Cristo foram os próprios religiosos. Sim. Diego, você está falando que eu devo ter uma vida uma vida liberal? Não. Mas eu estou falando para você tomar um cuidado, porque dependendo do legalismo que você prender seu amiguinho, seu irmão, você está pecando muito mais do que quem está fora. Porque as pessoas, hoje em dia, querem aplicar na cabeça de outras pessoas que o Evangelho é você viver isso, aquilo, outro. Não. Viver o Evangelho é o que está na palavra do Senhor. O Evangelho... O que a Bíblia fala para você viver, né? O que Cristo fala para você viver. Não o que o outro acha que você tem que viver. Sim. Né? Diego, eu devo viver uma vida de legalismo? Devo viver uma vida de liberalismo? Não estou falando para você viver uma vida de legalismo e também não estou falando para você ter uma vida liberal. Mas eu estou falando para você buscar na palavra o que a palavra manda, né, você viver. Sim. Porque o Evangelho não é só uma aceitação, né? E também vai muito mais além do que um estilo de vida. O Evangelho é uma conexão e uma fusão da sua alma com o seu espírito. Sim. É você aceitar e começar a viver. Porque quem vive o Evangelho e quem aceita Cristo na sua vida, né, o próprio Senhor vai te direcionar um caminho certo aonde você deve andar. Por que você disse isso, Diego? Porque a maioria das pessoas hoje em dia vive uma vida de legalismo e acha que estão vivendo o Evangelho. Sim. E não estão. Estão vivendo o Evangelho do líder espiritual. Mas não estão vivendo o verdadeiro Evangelho. E a maioria das vezes, varão, a queda dos jovens, a queda dos irmãos, das irmãs, é porque eles esquecem o conceito do Evangelho. Sabe? Não é você esperar uma pessoa te falar o que você tem que viver. Não é você esperar uma pessoa falar assim, a sua maneira de vida tem que ser assim. É você sentir o toque do Espírito Santo e falar assim, a sua vida tem que ser assim. Então, mas você acha que nesse caso que você falou, que às vezes tem alguns jovens que acabam caindo porque ficam seguindo, né? Mas Jesus ele vai dizer o quê? Se conheceres a verdade vos libertará. Você acha que não faltou aí um conhecimento? Uma proximidade maior? Porque se o Evangelho ele tem o poder de transformar, é óbvio, nós precisamos ter líderes na igreja. A igreja é constituída por líderes, né? Mas se o Evangelho tem o poder de transformar, irmão, você não precisa falar para mim o que eu devo e o que eu não devo fazer. O Evangelho já tem me transformado em muitas coisas. É óbvio que tem coisas que eu vou ter que ter um direcionamento. Mas, às vezes eu fico pensando, né? Eu vejo algumas situações e
existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que ainda não teve um encontro com o evangelho. Não entendeu o evangelho. Não entendeu ainda, né? Não teve um entendimento, porque é o que eu disse, né? O evangelho é Deus chegando no homem, né? E quando Deus chega, irmão, se você der espaço, vai acontecer o que na sua vida? Não é verdade? Com certeza. Ó, uma passagem aqui interessante. Vamos lá? Vamos. Atos dos Apóstolos. Vamos de Bíblia, que aqui nós gostamos de Bíblia. Bíblia, nós gostamos de Bíblia, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A gente temos que ter uma noção que aqui Paulo, ele não está falando, principalmente aqui, a escrita aqui, ela não está sendo ordenada para leigos. A escrita aqui, ela está sendo ordenada para pessoas que conhecem, né? A gente tem que ter uma noção, principalmente aqui, há quem diga que foi Lucas que escreveu Atos, que a partir do momento que nós aceitamos Cristo, a gente temos que buscar a palavra do Senhor. Porque tem pessoas dentro da igreja e não conhecem o verdadeiro evangelho. Porque vive uma vida de legalismo. O que é uma vida de legalismo? Uma vida de legalismo é quando a pessoa sabe que a pessoa que está direcionando aquele jovem espiritual, aquele jovem que está na igreja, aquela irmã do grupo de oração, aquele varão do grupo de fogo no altar, né, que nem aqui na nossa igreja. Sim. Não é o caso da nossa igreja, que graças a Deus são todos aqui com base bíblica, mas muitas igrejas aí fora, os jovens eles são enganados, porque hoje em dia tem muito essa questão de interpretação. As pessoas com uma interpretação errônea, eles vão ser levados a um caminho de abismo. Por quê? Porque se eu olhar aqui e falar assim, não, mas aqui a Bíblia estava querendo dizer isso, aquilo outro. E se é uma pessoa leiga e ela aprende isso na raiz da vida dela, Sim. é difícil você tirar isso. É. E isso vai virando uma lepra. Passa para um, passa para outro, passa para outro, passa para outro. Porque entra numa questão que as pessoas, quando a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela está querendo dizer, irmãos, não é só sobre Cristo, mas sobre o que Cristo quis passar para vocês, sabe? Não é só o personagem, a pessoa de Cristo, né? É sobre os ensinamentos de Cristo, sabe? Então, as pessoas esquecem que Cristo deixou para nós uma liberdade de a gente ir atrás, se aprofundar e comer mais a palavra. Só que aí que está, entra a questão do quê? Essas pessoas que vivem uma vida de legalismo, elas têm em mente o quê? Que a letra mata. Sim. Que a letra mata. E isso tem afastado muitas pessoas da verdadeira palavra, sabe? As pessoas hoje em dia têm muito essa questão, a letra mata, eu não preciso buscar na palavra. A oração, ela é boa, ela te ajuda na sua área espiritual. Sim. Mas tem muita coisa, irmãos, que se a gente tiver dentro da igreja e fazendo uma prática, e passando essa prática que a gente aprendemos errado, sem uma correção bíblica, a gente estamos pecando. E aprendendo a induzir outro irmão a pecar também. Sim. Então, Diego, ela não conheceu, realmente. Tem muita gente que está dentro da igreja que não conhece o evangelho. Mas é o que a Bíblia vai dizer, o povo perece por falta de Conhecimento. E o conhecimento que a gente fala é o conhecimento básico de você pegar e examinar a Escritura. É o que o salmista vai dizer no Salmo 1. Sim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, o seu prazer está onde? Na lei. Medita nela de dia e Noite. de noite. Sim. Então, assim,
Mas eu entendi o que o Diego quis dizer, né? A gente vai chegar numa pergunta que a gente vai abordar esse tema. Sim. Sobre isso, né? Porque há uma responsabilidade, né, irmão? De quem prega o evangelho, porque, querendo ou não, são grandes influenciadores, né? A gente vê grandes igrejas proclamando o evangelho da maneira que interpreta, né, irmão? E pode ser que essa interpretação livre aí é o que pode causar muitas heresias no seio da igreja. É o que aconteceu nos primeiros séculos da igreja cristã, né? Sim. Até que veio o marcionismo, o montanismo, o arianismo, né? Todas as demais seitas aí. Talvez tenha alguém nos assistindo aí e observando a fala do Diego, pode ser que eles possam interpretar. Então, esses irmãos aí são os antinominismo, os sem leis, os que vivem sem leis, eles estão totalmente vivendo um evangelho liberal que não precisa mais... Não, irmão, biblicamente há mandamentos que a gente deve observar e leis do Espírito Santo que a gente, como igreja, deve observar. Não foi à toa que Jesus deixou um novo mandamento. Né? Não de Moisés, mas o mandamento dele, né? Aí, mas, afinal, o que é o evangelho? Na minha concepção, é uma resposta de Deus ao pecado do homem. Por Deus ser santo, segura, não perde não. Por Deus ser santo, varão, ele não podia deixar impune o pecado do homem. Sim. Deus não tolera o pecado. Mas segura aí que essa daí vai ser a próxima pergunta. Calma, tá? A gente vai chegar lá, calma, a gente vai chegar lá. Sem cortar aqui, porque tá interessante. Essa próxima pergunta ela é bem curiosa, assim, em termos de conhecimento, né? De tirar dúvida, porque muita gente acha uma coisa, mas na verdade é outra. Mas enquanto isso, vai compartilhando, vai seguindo aí no Instagram, vai se inscrever no nosso canal, ICPC Podcast. Entra lá no Instagram, ICPC _SP, e acompanha tudo que está acontecendo. E tem sorteio hoje, tem novidade para quem está participando. Vai ter brinde, vai ter prêmio. E coisa boa, viu? É coisa boa? É coisa boa. Você viu, meu? Eu tava vendo, eu vou dizer, céu, hein, Varão? acho que eu vou ficar para mim. Eu gostei. Maravilha. Eita glória, Diego. Varão, você sabia que o Senhor, ele denuncia também os falsos evangelhos? Com toda certeza. É uma pergunta que está no texto. Tá no script também. Então, tá. Segura, mano. Segura. Calma, segura. A próxima pergunta ela é bem interessante. O evangelho, na opinião dos irmãos, ele começa na vida de Jesus ou antes, no Antigo Testamento? Você quer começar? Sim. Era o que o Rodrigo ia dizer, né? Com toda certeza, Varão. Pode ir lá. Vai lá. Vamos aqui, ó, livro do Gênesis, capítulo 3, no seu versículo 13, vai dizer assim, ó: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, teologicamente aqui nós chamamos de proto-evangelho. O primeiro pregador do evangelho foi o próprio Deus. Então é Deus quem está pregando o proto-evangelho aqui no livro do Gênesis. É Ele que está liberando uma promessa e está liberando também uma profecia de que lá na frente viria da semente da mulher. Então quer dizer que o evangelho não começa com Jesus. Ela tem a sua consumação em Cristo. Em Cristo. Sim. Mas antes de Cristo já havia o proto-evangelho, que é a respeito de Cristo. Então, no Antigo Testamento, o evangelho é anunciado. É anunciado. Com toda certeza. E existem muitas evidências que apontam para isso, né? No Antigo Testamento, né? Sim. Como pode continuar. A promessa que foi liberada sobre a vida de Abraão é uma. Sim. Por meio dele, todas as famílias seriam abençoadas da terra, né? Então, aqui é Deus dando uma resposta a respeito do pecado do homem.
pelo simples fato de Deus ser santo, ele não tolera o pecado. E Deus percebendo isso, então ele tem que tomar uma providência. Ele tem que punir os culpados pelo seu pecado. Sim. Né? Então ele não poupa o próprio Adão, ele não poupa a própria Eva. É verdade. E libera sobre, por mais que ele liberou a sentença de juízo sobre Adão, sobre Eva, sobre a serpente e sobre a terra também, ele também libera uma promessa de restauração, tanto do homem caído, tanto da terra que será restaurada, que passará por uma purificação e será restaurada novamente. Né? Aí aqui, destrinchando o capítulo 3 do livro do Gênesis, a gente vai ver que o Senhor também, ele vai fazer túnicas de pele para poder cobrir a nudez do casal. Ali é o próprio Cristo, é um antitipo de Jesus. Né? Que Deus vai pegar um sacrifício, vai matar o sacrifício, e desse sacrifício ele vai arrancar a pele. Sim. Do animal. E vai tapar a nudez do homem e tapar a nudez da mulher. Tipologicamente ali, é Cristo que está sendo a cobertura da vergonha do homem diante de Deus. Então, isso que o irmão quis dizer nada mais é que Cristo nunca foi o plano B. Nunca. Deus nunca teve um plano B. Nunca houve plano B. Tem gente que fala, o evangelho é o plano B, o plano da redenção. Não. O evangelho é o plano A. Por isso que nós, como cristãos, a gente adoramos ao Senhor Jesus. As pessoas podem... no começo aqui eu falei que Cristo, o evangelho, principalmente, sobre o tema central aqui que a gente estamos, o evangelho, eu falei aqui, o evangelho não é uma religião. Sim. Aí as pessoas podem entender. Então eu posso ir para outras religiões que falem de Jesus. Mas lá não tem Jesus como centro. A partir do momento que você vai num ambiente de adoração, sendo que for Bezebu, Mamon, sendo que for, você vê aí, não vou falar o nome dos capirotos, porque senão é perigoso cair até um processo. Mas, e a partir do momento que você adora outras entidades e não tem Cristo como centro, então você não está adorando a Cristo. Nós aqui temos Cristo como centro. Não adoramos outro a não ser Cristo. Então o evangelho, ele se baseia e ele tem como foco Cristo. Se você não tiver Cristo realmente na sua vida para te mudar, para te transformar, né, não tem evangelho na sua vida. E, na sua opinião, o evangelho também começa no Antigo Testamento? Não tem, e assim, na minha opinião, com certeza ele começa, porque aí vai se encaixar João 1, né? João 1, né, que Jesus era o verbo estava com Deus, né? Então, assim, a gente tem que entender que Jesus ele não veio, né, depois de Malaquias. Sim. Jesus ele sempre existiu. Sim. Então, assim, as pessoas, se a gente for entrar numa questão teologicamente falando, a gente vai ver que teve, sim, a presença do Espírito Santo e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo também no Velho Testamento. Principalmente também no momento da criação de todas as coisas. Né? Sim. Façamos, então, assim, né? Façamos. O verbo errade. Sim. Então, assim, a gente não pode esquecer, por mais que existiu a pregação da lei, e por mais que existiu a pregação, e estamos na pregação da graça, do evangelho, e futuramente a pregação do reino dos céus, mas sempre existiu a pregação do evangelho. Sim. Sempre existiu a pregação do evangelho, porque Jesus, ele não foi feito em Malaquias. Jesus, ele sempre existiu. Resumindo, o evangelho não começou na manjedoura, mas o evangelho começou no Éden. É forte, hein? É isso, professor? Sim, Varão, o evangelho não começou na manjedoura, mas começou no Éden. É forte demais. O evangelho, no sentido mais amplo, ele começa no Antigo Testamento, pois é lá que se encontra a promessa de um Messias que viria salvar o povo de Deus. Sim. A história do evangelho é uma história de redenção que se desenrola ao longo da Bíblia, começando com a criação e se estendendo até a volta de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento,
o evangelho é anunciado de várias maneiras, como, por exemplo, a promessa de Abraão. Sim. Que lá em Gênesis, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, Deus promete a Abraão que ele seria o pai de uma nação bendita, que através dele todas as nações da terra seriam benditas. Segundo ponto, a aliança com Israel, em Êxodo capítulo 19 e 24, ou do capítulo 19 até o capítulo 24. Deus estabelece uma aliança com Israel, prometendo ser seu Deus e eles seriam seu povo. Ponto 3. Os profetas também pregaram a respeito do Messias. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, anunciavam a vinda de um Messias que traria salvação e restauração ao povo de Deus. Quarto ponto, o sistema sacrificial. Sim. O sistema sacrificial que estava lá em Levítico também tem como tipo o sacrifício de Jesus Cristo. Apontava. Então, com toda certeza, era sempre uma sombra ou sempre um tipo, ou uma tipologia. Uma tipologia. Cristo está na Bíblia, do começo ao fim. É o que o evangelista falou, né? João 1. E não tem como falar só de evangelho se não falar de Jesus Cristo. Não tem como. Porque Jesus, ele é o próprio evangelho. Sim. Sabe? Então, a gente tem que entender que se a gente falamos de evangelho, falamos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o quê? É a própria palavra. Se Jesus Cristo é a própria palavra, eu lembro lá que eu entrei num assunto com o Rodrigo, sobre que Cristo era a própria palavra e Cristo estava com Deus, né? Então, sim. Isso aí é um assunto que depois eu vou deixar o Rodrigo explicar um pouco melhor. Sempre jogando a bomba para mim, né? Mas, sim. Desculpa, Verão. Mas Tá ajustando aqui, todas as vezes que a palavra ela era lançada, né, pela boca do Senhor, era Cristo que estava sendo lançado à terra. E por falar em palavra, mas peraí, falar em palavra, vamos dar uma emoção essa aqui para quem está assistindo. Essa e por Bíblia, falar em palavra, olha aqui, ó, Bíblia Judaica completa. Fala um pouquinho dessa Bíblia, Diego. Não. Ô, glória! Vigia aí, crente. Obrigado, mas não é agora o momento, viu? Fala um pouquinho dessa Bíblia aí. Irmãos. Tipologicamente. Ô, glória! Ele gosta do hebraico? Hebraísta. Hebraísta. Queridos, essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito boa para você que quer ter uma tradução, uma gramática ali, principalmente ali uma gramática hebraísta, com uma gramática portuguesa ali, fazendo um paralelo ali, você vai gostar, porque ela traz interpretação, onde você possa entender, muitas das vezes, que você já parou para notar, que às vezes você dá uma olhada na Bíblia e você fala, rapaz, eu não entendi isso. Bom, essa Bíblia aqui vai te ajudar, porque ela tem fortes índices e com a gramática muito atualizada, tá? Então, tem dúvida na Bíblia? Se você ganhar essa Bíblia aqui, vai nela. Porque eu tenho certeza que você vai lá nas cópias dos originais e muita coisa você vai aprender e vai adquirir conhecimento através dessa Bíblia aqui, tá bom? Do céu. Ó, do céu. E eu não vou falar agora. E para você também que é alfabetizado em hebraico também, você vai conseguir ler aí também, tá bom? Irmão, o peso dessa Bíblia aqui eu vou te falar. Ó, não vou falar agora, mas você que está assistindo, continua assistindo, que você pode ser o ganhador dessa Bíblia. E tem mais prêmios, né, Evangelista Rodrigo? Com certeza. O que tem mais aí de prêmio aí, Rodrigo? Vamos mostrar pro pessoal aí os prêmios? Autor Pedro Dong. Eita! Você quer ser um missionário? Meu Deus, quem quer ser o missionário de Gaiô? Ô, glória! Glória a Deus. Testemunhos de fé e milagres. Irmãos, eu acredito que esse livro aqui possa fazer um diferencial na sua vida. Sim. Se você está interessado em se entregar cada vez mais a esse ministério, a esse chamado missionário, porque todo cristão é um missionário, isso daqui pode agregar muito à sua vida. Então, também haverá um sorteio a respeito desse livro. Sim. Fique aí, não saia e espere o momento certo, tá bom? E outra, hein, para você que gosta de estudar, se vai no culto, gosta de anotar os versículos, as pregações, gosta de montar esboço, dá uma olhada nesse caderno agenda. É um caderno agenda? Glória! Nossa, irmão, olha que top. Ó, você tá vendo aí, ó? Vou colocar aqui Good pra você ver, vibes. ó. Aqui você vai conseguir fazer anotações, estudos, tudo que você acha de mais importante e interessante.
Tudo isso, irmão, você vai concorrer, você vai participar, vai ser um sorteio. Para que isso está sendo feito? Para que mais vidas sejam alcançadas, para que você tenha um conhecimento maior e para que o número de pessoas alcançadas seja cada vez maior. Então, isso aqui é um incentivo para você que está aí acompanhando a gente na live, que está nos ajudando. Fica ligadinho aí que já a gente vai passar como que funciona e você pode ser um dos contemplados. Serão 3 contemplados, tá? Para cada item que foi falado aqui, vai ser um contemplado. Ô, glória. Certo? Glória a Deus. Enquanto isso, vai lá. Vai compartilhando aí com um amigo, vizinho, pastor, diácono. Manda para todo mundo aí. ICPC Podcast ou ICPC Sede. Ô, glória. Amém? Amém. Você acha a gente no Facebook também. ICPC, no Facebook é a Igreja Cristã Pentecostal em Cristo. Irmãos, Valeu, queridos. Agora, voltando aqui ao assunto que a Vamos gente lá. estava conversando, eu quero saber a perspectiva do Fernando. Sim, pode ir lá. Do quê? Que é o assunto que a gente estava. O Evangelho. Sim. Não, estou fazendo a pergunta porque o irmão, ele, com toda certeza, né, tem algo para agregar na nossa vida. Tomara. Com toda Em certeza. nome de Jesus. O Evangelho começa na vida de Jesus ou antes, varão? Começa antes, né, irmão? Foi o que eu disse, né? O Evangelho, ele não começou na manjedoura, mas ele começou no Éden. Jesus não é plano B, Jesus é plano A. Deus sempre teve com Cristo, com o Espírito Santo ali, já tudo preparado para que nós pudéssemos ser alcançados de uma maneira. Porque Deus não criou o homem para que fosse perdido. Então, Deus nunca foi pego de surpresa? Não, de maneira nenhuma. Deus não é pego de surpresa, nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Deus, ele é o autor, consumador, ele estava lá quando não existia nada, quando tudo se criou, foi ele que criou. Eu acredito que Deus não foi pego de surpresa. E Jesus não é plano B, e o Evangelho não começou na manjedoura, mas o Evangelho começou lá no Éden. E a no pergunta pecado que não quer do calar. nosso irmão. O Evangelho está acima da salvação? Eita glória! O Evangelho está em cima da salvação, mas é através do Evangelho que vem a salvação. Ó, Através do Evangelho. Através do Evangelho que vem a salvação. Sem Evangelho não tem salvação. Sim ou não? Sim. sim. Então ele não está acima, porque se através do Evangelho vem a salvação, Ele completa. Olha os irmãos na pegadinha comigo, hein? Fica ligeiro. Ó, esses irmãos, para vocês não saírem, eles são teólogos, irmão. Eu não sou. Eu sou um leitor da Bíblia, eu sou um amante da Bíblia. Eu leio, faço uns cursinhos online, mas não que nem os irmãos aí. Não. Mesmo porque, né, sabe como é que é? Mas a gente gosta de Bíblia, irmão. Sim. A Bíblia, ela é maravilhosa, né? Então o Evangelho começa no Antigo Testamento, mas Sim. é cumprido e realizado em Jesus Cristo, que é o centro e o clímax da história da redenção. Para vocês que têm um entendimento maior, qual a pronúncia correta? Antigo ou Velho Testamento? A pronúncia correta, teologicamente falando, eles falam velho. Por que velho? Quando você fala Antigo Testamento, né, você é como se fosse uma forma de desrespeitar. É o contrário, não? Não, eles falam, na verdade não. Quando você fala sobre Antigo Testamento, Sim. né, você está falando que é algo antigo, Antigo. né? Quando você fala algo velho, é algo velho, mas que se torna novo. Entendeu aí? Peguei, tá vendo? Eu falei que ia pegar, ó. Tentou me pegar, eu peguei ele agora. Não, irmãos, é o contrário. É o contrário, né, irmão? É o contrário. As pessoas usam várias nomenclaturas, né? Sim. A primeira aliança, Segunda aliança, Sim. Primeiro Testamento, Sim. Segundo Testamento. Novo Testamento, eu Velho falo- Testamento. Eu falo porque eu vi uma vez um professor dando uma aula e ele falando, velho é você, irmão. Não chame a palavra de velho, irmão. Deles, velho né? é você, irmão. Velho sou eu. Eu falei, Porque na verdade não pode falar nem velho e nem antigo, né? Na verdade tem que falar Primeiro Testamento. Primeiro Testamento e Segundo Testamento, né? Primeira aliança, segunda aliança? Mas como Não, nós aliança? não somos não. aliancistas, somos dispensacionalistas. Aliancista. Aí nós meu Deus do nós céu. usamos testamentos, né? É. Então assim, mas eles gostam de falar primeiro Evangelho e segundo Evangelho, teologicamente falando, para não desrespeitar aos demais teólogos também. Boa. E é isso. É isso. E vamos voltar no assunto. Sim. O Evangelho, ele é considerado uma religião?
Não, Na sua opinião? Também não, Varão. Mas a religião, ela busca alguns pontos no evangelho para poder se sustentar como religião. Então o evangelho não é considerado uma religião, mas a religião busca pontos no evangelho para se sustentar. É isso? Sim, porque como vocês já havia dito antes, alguns minutos atrás, Sim. a religião nada mais é do que o homem construindo uma escada para poder ter acesso ao divino. Sim. Entende? O evangelho é diferente. É Deus se revelando para Jacó e dizendo que a escada que quem constrói é ele. Eita glória! Essa frase É top. Deus quem estabelece a escada. Ó, Sim. não é vocês que vão subir até mim, Sim. mas sou eu que vou descer até vocês. É forte. Torre de Babel, né? Entendeu? Então o evangelho Então, não tem nada a ver com Tem nada a ver. É Se a o meu gente ponto. se a gente for usar base como o evangelho precisa da religião? Não, não precisa da religião, né? Porque senão a gente ia usar diversos argumentos, né? Principalmente pessoas que gostam de confrontar a Bíblia para dizer assim, a religião ela é necessária para o evangelho. Eu não acredito que a religião ela é necessária para o evangelho. A maioria das vezes a religião ela derruba, né, o conceito do evangelho na cabeça de muitos, né? O evangelho que completa a religião, não é a religião que completa o evangelho, né? Porque senão aí vai se, por isso que tem muita gente aí vivendo uma vida de legalismo, né? Uma vida Sim. conturbada, uma vida presa em favores e deveres inaceitáveis diante da Bíblia. E é o que o irmão falou, né? A religião é o homem subindo a escada para tentar chegar em Deus. Uhum. Só que a gente sabe que o evangelho não é isso, né? O Não evangelho é. é Deus descendo a escada. É um Deus... Cara, eu não conheço... Bom, vamos lá. Se a gente der um Google aí rapidinho, a gente vai encontrar mais ou menos hoje 4.200 religiões que são certificadas, tirando seitas e igrejas independentes. Sim, 4.000 religiões que já estão catalogadas pelo mundo. sim. Dessas 4.000, a gente vai tirar aí mais ou menos 2.200, mais ou menos, que são monoteístas. Monoteísta. Que O que adoram é um um único monoteísta? Deus. Que adoram um único Deus. O único Deus, certo. No entanto, as três que encabeça os três primeiros lugares como sendo as maiores religiões é o judaísmo, o cristianismo e o islã, que adoram um único Deus. Sim. Entendeu? A gente vai ver que eu não encontro um outro Deus, cara, comparado ao nosso. Não. Porque a gente vai ver deuses querendo que o homem se humilhe Sim. para poder buscá-lo, que o homem sacrifique isso, que o homem faça aquilo outro. Mas o que me pega, cara, no nosso Deus, no Deus da Bíblia, não falo no meu Deus, porque quando Jesus foi ensinar o Pai Nosso, ele não é Pai teu, nem Pai meu, é Pai Nosso, é de todos nós, todos nós. A gente vê uma humildade da divindade, cara. Eu vejo uma humildade da divindade. O divino quase que se reclinando ao ser humano, falando assim, ó, vocês, por esforços próprios, vocês não conseguem. Vocês nunca conseguirão chegar até mim por meio de esforços próprios. Entende? Então ele quebra todo essa escada, esse acesso por meio de esforços próprios. Aí ele fala assim, ó, vou fazer diferente. Sim. Eu que vou me humilhar e vou até vocês para dar uma segunda chance para vocês. Sim. Então veja essa humildade da divindade vindo até o homem, não o homem indo até a Deus. Sim. É diferente de outras religiões das quais eu procurei conhecer um pouco. A religião, na minha concepção, ela muda hábitos. O evangelho transforma pessoas. A religião muda hábitos, o evangelho transforma pessoas. Fazendo um complementar aí que o nosso amigo evangelista Rodrigo ele falou a respeito do evangelho em si. Cristo ele nos ensina que o evangelho, né, por mais que existem 3 religiões com base em Deus, mas existe uma só crença, né, que é o cristianismo que crê no Senhor Jesus Cristo. É porque o judaísmo não reconhece Jesus como Messias e o Islã não reconhece Jesus como Messias. Mas eles acham que é só mais um profeta. Sim. E o que acontece? Porque nós se tornamos uma igreja? Não foi porque eles jogaram joquepô e falaram assim, a partir de hoje vamos formar um grupinho. Na verdade, não. É porque eles aprenderam o conceito com Cristo que o evangelho é união, né?
Por isso que nós temos muitas igrejas hoje em dia. Porque uma pessoa só, ela não consegue viver o evangelho de Cristo. O evangelho não é egoísta. Eu preciso do outro. Eu preciso Sim. do outro. Então, assim, nós se tornando... Por isso que Paulo, quando estava aquela bagunça toda, Paulo ele virou e falou assim, irmãos, para com isso. Porque um foi chamado para tal coisa, o outro foi chamado para tal coisa, o outro foi chamado para tal coisa. Ou seja, Paulo estava dizendo assim, nós somos um corpo. Nós só vivemos o evangelho quando nós aprendemos que eu preciso de você. Então, a igreja ela foi montada, né, o conceito da igreja ela foi montada através da união que o evangelho é expandido, né? Porque nós não recebemos para ficar para nós, como eu falei no começo, nós recebemos para compartilhar, né? Então, o evangelho ele não é egoísta. O evangelho ele tem essa dinâmica entre união. E quando há união, há uma igreja. E para vocês, o que vocês acham? Qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre o evangelho? Que ele é uma religião. Que ele é uma religião. Fora isso, outros equívocos. Tá, que ele é uma religião, certo? Que é uma teoria, que é uma filosofia, que é apenas uma ideia, Sim. que é apenas um ir à igreja. Ou achar que é só prosperidade. Acho que o evangelho é somente para os crentes. Ou acha que o evangelho ele é baseado através de revelação. Nada contra, nós não somos sensacionistas, irmãos. Nós cremos em revelação. Sim, sim. Eu falo em línguas até o tutano. Entrega Só que, a profecia, pula com uma perna só, né, Bruno? Então, assim, só que é o seguinte, o evangelho, nós não podemos basear o evangelho e dizer o que o evangelho é, ou como tem que ser o evangelho, a vida de um crente, a vida de um cristão, com o evangelho, no evangelho, através de revelação. Sim. Porque a maior, ou se for na revelação, vamos na maior revelação, que é a palavra. Bíblia, né? Sim. Então, assim, eu acredito, Rodrigo, Fernando, meus amigos, que essa questão como a igreja tem que ser através de revelação que não seja da palavra, isso está destruindo o verdadeiro evangelho. Não Cristo, mas sim o conceito, né, entre os irmãos. É né? mais emoção do que razão. É mais emoção do que razão. Ainda bem que você deixou explícito a distinção. Sim. Porque se o que você está dizendo na minha concepção, o que está se desfazendo é o conceito na cabeça dos irmãos e não o evangelho em si. O conceito. Porque o evangelho em si, ninguém tem a capacidade de distorcê-lo porque ele é divino. E o que é divino, somente quem tem autonomia é o próprio autor, Sim. que é o próprio Deus. Agora, o conceito de evangelho que está se espalhando na mente de muitos cristãos, esse sim pode ter deturpação e pode ser pervertido. Por interpretações equivocadas. E o próprio, mas a essência dele nunca vai ser tocado pelo homem. Sim. Eu acho também que um dos maiores equívocos que as pessoas falam do evangelho é enxergar o evangelho como um método opressor. Já viu essas pessoas? Principalmente o pessoal desses pensadores feminista. Feminista, né? Como desses movimentos da atualidade. Sim, sim. LGBT. Não pode expressar seus desejos. Sim. Toda pluralidade de amor, mas a Bíblia fala que é só um amor heterossexual e etc. E na verdade o evangelho não oprime, o evangelho liberta. O evangelho é transformador, ele é libertador, né, irmão? O evangelho traz o homem à sua essência novamente. Exatamente. Agora, tem pessoas que sabem o que é o evangelho, mas não querem viver o evangelho. E aí ficam arrumando... Desculpa, né? Sim, fica falando, olha, não, porque eu não vou para a igreja, porque na igreja tem que ser assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Então, as pessoas se equivocam querendo passar o evangelho como um evangelho de opressão, sendo que, na verdade, não é, né? Não, jamais, nunca foi, Verão. Algumas pessoas têm esse conceito porque ela não entendeu. Se as pessoas soubessem de fato a essência do que é o evangelho, elas estariam já chorando e pedindo a Deus por perdão. Sim. Entende? Porque, como havia dito, o evangelho é a resposta de Deus para o homem caído. Pelo simples fato de Adão ter pecado no Éden, havia necessidade de uma intervenção ali, de uma redenção. E é o próprio Deus quem estabelece e libera uma promessa de restauração e redenção.
E por causa da morte que entrou ao mundo por causa do erro de Adão, a vida também entrou ao mundo por meio de um homem, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Sim. Então, pelo simples fato do homem estar preso nos seus delitos e pecados e não conseguir se safar dele, se livrar dele ou se libertar dele, ele precisa e necessita de um Salvador. Sim. Né? Ele não consegue se livrar. E Deus tem que punir o pecado. Sim. Então, enquanto o homem estiver sendo escravo do pecado, ele vai ser alvo da ira de Deus. Mas quando Deus libera a mensagem, a promessa de que haveria um intercessor, de que por meio do arrependimento e fé nele, ele seria a propiciação pelo pecado deles. Então, quando Cristo vem à terra, morre, ressuscita, né, ele abre ali um novo e vivo caminho para poder se aproximar novamente diante de Deus. Então, Cristo ele é a resposta que o homem precisa. Rodrigo, eu não consigo me libertar do vício da homossexualidade, eu não consigo me libertar do vício do crack, eu não consigo me libertar do vício da mentira, eu não consigo me libertar do vício e do pecado do adultério, eu não consigo me libertar de tantos outros pecados. Irmão, de fato, o ser humano não consegue se libertar desses pecados por si mesmo. Ele precisa de que alguém o liberte. E só quem tem o poder de libertar o homem das garras do diabo e da influência do pecado é Jesus Cristo, por intermédio da sua mensagem, que é o Evangelho de Jesus. Vou falar em línguas aqui, irmão. As boas Vou falar novas. em línguas. É muito de forte isso salvação. aqui, irmão. As boas novas. Por mais que forte. haja a manifestação de uma boa notícia que vem do céu, Sim. do céu também provém uma má notícia. Meu Deus. Porque uma hora Deus vai julgar o pecado. Então essa é a má notícia. Então, As enquanto ele não manifesta juízo, ele ainda está proclamando a boa notícia. Ainda dá tempo, hein? Sim, Ainda tem tempo. As pessoas têm que entender que o evangelho em si, ele é entre Gênesis e Apocalipse, né? O que faz distinção, né? As pessoas às vezes confundem evangelho com graça, né? Essas palavras, evangelho é a mesma coisa do que a graça, né? Elas confundem. E como eu disse aqui, o evangelho ele sempre existiu. O evangelho são as boas novas, né? O significado de evangelho são boas novas. E o evangelho é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então, entre o Velho Testamento, o Antigo Testamento, a gente falamos da pregação da lei, né? Novo Testamento, a pregação do evangelho, a pregação das boas novas, né? E depois de Apocalipse, a pregação do reino dos céus, né? Para quem é pós-tribulacionista, né? Iremos ouvir a pregação, né, do reino dos céus. E para quem não é, não se preocupa, porque você vai estar já em glória já. E é isso. E lembrando, tá? Você que está assistindo, eu vou liberar agora o código de acesso. Código de acesso, hein? Segura aí, irmão. Você que quer participar, quer ser o contemplado. Deixa eu fazer só uma correção, Varão. Claro. Não é um livro só, são dois. É verdade, agora que eu vi também. São 2 livros. Qual que é o outro livro? O outro é série Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Eita glória! Tá dentro do tema, hein? Eita glória! Irmão, como que eu faço para ganhar? Como que eu faço para participar e ganhar pelo menos um desses 3 itens? O que você vai fazer? Lá no nosso Instagram da igreja, ICPC sede _SP, você vai acessar lá, vai ter uma foto lá no nosso Stories. É isso, Lucas? Vai ter uma foto no nosso Stories. Você vai curtir, você vai compartilhar essa foto do podcast. Você vai marcar 3 amigos seus nessa sua foto. Como que vai funcionar? Você que fez isso, que está seguindo o Instagram, se inscreveu no nosso canal, no CPC Podcast, importante, tá? Tem que se inscrever no canal e tem que estar seguindo a gente lá no Insta também. Você vai compartilhar a foto que vai ser lançada no Instagram. Você vai marcar 3 amigos no comentário. A última foto, você vai escrever lá no comentário lá. É a última foto postada... Não, peraí, como é que é, Lucas? Não entendi. É a última foto postada nesse podcast. Ah, tá.
desse podcast nosso aqui, a última foto que a gente postou desse podcast, a gente vai fazer um sorteio. Como que vai ser? A gente tem um site que ele vai ver quais as pessoas que fizeram mais a movimentação e vai ser contemplado. O primeiro vai ganhar a Bíblia, o segundo os livros e o terceiro o caderno. Então, fica ligado aí, vai curtindo, compartilhando. Já o pastor Lucas vai liberar lá no Instagram a foto. Você vai curtir essa foto. Você vai nos seguir lá no ICPC Podcast. E você vai também compartilhar essa foto e vai marcar 3 amigos. Marcou os 3 amigos, a inteligência do site que a gente tem aqui, ela vai ver as pessoas que estão participando e vai sortear, automaticamente vai ser o nome de uma pessoa e você vai ser o ganhador e nós vamos entrar em contato com você. Amém? Amém. Vamos lá, pastor, o evangelista Lucas. Vamos. O evangelista, pastor evangelista Lucas, evangelista Rodrigo. Vamos ver o que aqui alguns pais da igreja pensavam a respeito desse tema, varão. Que a gente falava a respeito, o evangelho é religião. Na patrística no século II, como por exemplo Irineu de Lyon e Justino Martí, enfatiza a distinção entre o evangelho e as religiões pagãs. Certo. Eles argumentavam que o evangelho não é uma religião, sim, mas sim a revelação da verdade de Deus em Cristo. Então vamos buscar aqui a definição de religião. A palavra religião em latim é religio, e originalmente significava religar ou reunir, implicando uma busca humana por conexão com o divino. No entanto, o contexto da patrística, a religião era vista como uma prática humana que buscava alcançar a divindade através de rituais e sacrifícios. Em contraste, o evangelho é a ação de Deus que se revela em Cristo, oferecendo a salvação e a reconciliação com Deus. O evangelho não é uma busca humana, mas sim a resposta de Deus à necessidade humana de salvação. Então, a definição entre evangelho e religião é a distinção entre evangelho e religião, que é fundamental para a teologia cristã, para a gente entender, para até mesmo nossos púlpitos serem saudáveis quando souber a distinção entre esse assunto. O evangelho é a base da fé cristã, enquanto a religião é uma prática humana que pode ser influenciada por elementos culturais e históricos. Meu Deus. Então, a religião pode ser influenciada e alterada. Sim. Então, a patrística do século II, como Orígenes e Clementes de Alexandria, enfatiza a importância de distinguir entre o evangelho e as práticas religiosas. Eles argumentavam que o evangelho é a verdade de Deus, enquanto as religiões são práticas humanas que podem ser influenciadas pelo erro e pela sua superstição. Não foi à toa, irmão, que a igreja primitiva sofreu muito, mas muito com heresias. Sim. A igreja primitiva dos primeiros séculos sofreu muito, mas penou muito para poder arrancar do meio da igreja as heresias. Essas heresias se originavam como por equívocos interpretativos das escrituras sagradas. Sim. Como, por exemplo, Ário. Ário, que foi o fundador do arianismo, lendo a Bíblia Sagrada, ele chegava a algumas certas interpretações e falava assim, Jesus Cristo não era humano, era só divino. Colocação em posição. Então, pelo simples fato dessa interpretação equivocada, se dava o início de certas heresias no meio da igreja. Então, a igreja penou, mas penou, irmãos, penou muito para arrancar heresias e falsas e más interpretações. Não é à toa que o Evangelho de João é uma resposta a uma heresia que estava acontecendo, como, por exemplo, o gnosticismo. Tanto o Evangelho de João, como até mesmo a primeira epístola que João escreve. Sim. Para poder arrancar do meio da igreja esse pensamento equivocado de que o evangelho é aquilo, mais alguma coisa. Sim. Carta de Paulo aos Gálatas também é uma missiva, uma espada flamejante contra uma má interpretação do evangelho. E há quem diga, entre o 3º e o 4º século ali, sobre a questão de Constantino, né? Até a questão de Constantinopla, quando foi formado ali o credo da igreja, né, já a igreja em si, no credo, ela acabou se desviando, né, dos passos na formação do credo, né? Até então, que quando a gente olha Martim Lutero na Reforma Protestante, ele fala, não concordo, peraí,
né? Porque o credo era para ser de um jeito, né? Aí o credo foi indo, foi mudando as coisas, né? Então, eu acredito que o evangelho em si, com religião, ele não bate, né? Por quê? Porque o ser humano sempre vai tentar mudar o evangelho. Sim. Né? E não sabe eles que é o evangelho que muda. Que altera. Irmão, como é que eu posso dizer? O gnosticismo foi um, docetismo foi outro, macionismo foi outro, montanismo foi outro, o arianismo e o donatismo foram heresias que perturbavam a igreja, cara. Meu Deus. A pergunta que eu vou fazer é: por que a igreja brasileira, ou a igreja evangélica brasileira, tem fugido muito da sua confissão de fé? Eu vou voltar só um pouco do que o Diego está falando, da importância do credo, do porquê foi instituído o credo, né? Porque havia tantas heresias nos primeiros séculos, varão, que a igreja, que estava preservando a sã doutrina, precisava reconhecer as outras pessoas que ainda guardavam a sã doutrina. Para elas se conhecerem, elas tinham que confessar alguns princípios de fé. Sim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nossa, eu pensei né? aí só agora. Então, são alguns pontos. Sim. Então, foi-se estabelecido alguns pontos. Sim. Né? Se uma outra igreja confessasse os mesmos pontos, aí o que é que tinha na cabeça dele? Opa, eles então estão guardando ainda essa doutrina. E também pela questão da perseguição, né? Da perseguição. Da perseguição. Aí, quando havia algum movimento ou algum grupo que não professava a mesma coisa do que eles, logo de imediato se identificava quem era uma seita ou qual era a heresia, né? Então, é necessário um credo, uma confissão de fé. O que está me espantando na atualidade é que igrejas estão fugindo da sua confissão de fé e abraçando outras confissões de fé. Sim. Exemplo, o pentecostalismo está deixando de dar continuidade à sua confissão de fé para trazer para dentro do pentecostalismo outras confissões de fé. Sim. Exemplos. Exemplo, o determinismo. O fatalismo, como o gnosticismo. Como é que eu posso dizer assim? Irmãos, já está tudo decretado. Então não adianta mais você fazer nada, porque está tudo decretado por Deus. Fulano vai ser... Não tem chance para ele. Então vem esses pontos de confissão do gnosticismo, que eles pensavam desse jeito, de que existia pessoas que já nasceram predestinados para serem salvos, existia pessoas que poderiam serem salvos, existe outros tipos de pessoas que, independente de que ouvisse o evangelho ou não, elas eram tidas como os réprobos. As predestinação. Sim, que já eram condenadas. Sim. Entende? Então, está acontecendo muito isso no nosso púlpito, cara. Nos nossos púlpitos. As pessoas estão agregando na confissão de fé pentecostal outras confissões de fé que não tem nada a ver. Sim. Entende? Então... eu acho muito bonito isso que você está falando, porque a igreja em si, ela iniciou, por mais que a gente olhe que a igreja em si, ela se iniciou ali com Paulo, Pedro, né? Mas a igreja principalmente na questão doutrinária e na questão sair do campo de Jerusalém, as cartas foram mandadas através de João, né? E quando a gente olha o primeiro século, né, eu sempre falo isso, que a igreja é dividida em 6 partes, né? A igreja primitiva, a igreja perseguida, a igreja imperial, a igreja medieval, a igreja contemporânea e a igreja moderna. Entre ali mais ou menos do 3º e do 4º século, né, sobre a questão ali de Constantino, né? Há quem diga que ele era convertido, há quem diga que ele não era convertido, mas esse não é o foco aqui da conversa. Mas há quem diga que a igreja em si, principalmente a igreja católica, ela foi formada ali mais ou menos naquele século, né? Entre a igreja através de Constantino, né? Que teve a igreja medieval, né? Que a igreja pegou um poder muito forte, né? Se juntou ao Estado? Se juntou ao Estado, né? Estava ali conquistando Roma, né? Através de Constantino. E o que acontece? A igreja foi pegando um poder tão grande que eles foram se corrompendo. Né? Então, esses costumes, na época, até mais ou menos ali a época de Martim Lutero,
eles existiam, mas só quem estava muito dentro do sistema entendiam, né? Que existia um costume errôneo, né? E as pessoas estavam entendendo que o evangelho é você adorar imagens, né? Então isso foi implantado lá atrás, né? E Paulo fala sobre imagens, Jesus fala sobre imagens, né? A Bíblia em si ela fala sobre imagens, né? Que a gente não devemos adorar outras imagens. Então a partir do momento que você tira Jesus como centro, né? E você coloca imagens, você corrompe. E isso é tão sério que o Rodrigo ele falou que a imagens ela não fica só em estátuas hoje em dia. Hoje em dia ela modernizou, né? Muitas pessoas hoje em dia adoram mais o celular do que adoram o Senhor Jesus Cristo. Sim. Torna o seu celular como um evangelho. É verdade. Né? O evangelho ele vai muito mais além do que isso. E isso vai entrar agora na questão dessa pergunta aqui que é interessante. A fé no evangelho é algo racional, emocional ou espiritual? Para você, Fernando. Irmão, a fé no evangelho, ela é racional, na minha opinião. Ela é emocional e ela também é espiritual. Racional porque eu acredito. Espiritual porque eu sou levado, através do Espírito Santo, a crer em tudo que Jesus fez. E emocional é lidando com as emoções que eu tenho por ter a minha fé em Deus. No meu ponto de vista, eu até coloquei aqui, a fé na Bíblia, ela envolve tudo. Mente, emoção e espírito. Mas é o Espírito Santo que gera a fé viva e a fé que move, que convence e que transforma. Nós sabemos que o nosso corpo ele é formado através de corpo, alma e espírito. Sim. Né? Corpo, alma e espírito. Eu vou fazer uma pergunta agora pro Fernando. Né? Corpo, alma... Ainda bem que ele é tricotomista. Se fosse dicotomista, ia jogar uma água no celular dele agora aqui. Diego, para de mexer no microfone. Glória a Deus. Ele tá nervoso. Nós sabemos que o nosso corpo é feito de corpo, alma e espírito. Nosso corpo é feito de corpo, alma e espírito. Né? É formado, né? Corpo, alma e espírito. A primeira formação, né? Entre o corpo, alma e espírito, ela tem uma interligação com quem primeiro? Com o ambiente espiritual ou com o ambiente natural? A primeira? A primeira foi o corpo, irmão. Não, mas ela tem uma ligação com o... Irmão, essa hora pegadinha. Não, as ideias dos irmãos. Os caras fazendo pegadinha, irmão. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, mas me fala mas me fala aí o que vocês acham sobre a fé no evangelho. Ela é o quê? Racional, emocional, espiritual? É uma experiência complexa e multifacetada, né, Varão? Que envolve, ela é uma experiência complexa e multifacetada, né? A fé. Certo. Que envolve todos os aspectos de uma pessoa humana. Sim. Né? A razão, emoção e espírito. Cara, se a gente for partir para um ponto teológico aqui, sem se escandalizar, pelo amor de Deus, mas tendo uma liberdade para poder pensar, Deus ele é tão soberano e tão Deus, e ele nos concede tão livre-arbítrio que ele me dá a oportunidade até de duvidar da sua própria existência. E aí, Fernando? Isso é ração. E aí, Fernando, o que você acha? Racional, né? O que você acha? Racional. Ele me dá uma liberdade de duvidar até mesmo da sua própria existência. Se ele me dá essa liberdade de duvidar da sua própria existência, de imediato um outro ponto me liga. De que ele também me dá a liberdade de conhecê-lo, se ele é real ou não. Sim. Então, se ele me dá a liberdade de crer de que ele é real ou não, eu vou para onde? Eu vou procurar. Sim. Eu vou tentar catucar aí na história. Entende? Eu vou usar a minha razão, meu racional, para saber se de fato ele existe ou não existe. Então, a nossa fé no Evangelho nos dá o direito até mesmo de questionar se a nossa fé de fato é verdadeira. Mas como a nossa fé é histórica, tem história por trás. Sim. Tem manuscritos, né? Foi o que estava vendo esses dias no vídeo. Só do Novo Testamento existe mais ou menos que foram achados 24 mil exemplares. Sim.
tirando das cópias dos originais e as cópias das cópias, até porque os originais em si mesmo foram perdidos, né? Por causa das perseguições. Então, quando o Império pegava uma pessoa que estava transportando uma das cartas que era um original, eles destruíam. Então, existia muita cópia das cópias. Se Paulo escreve uma carta a uma igreja, então, para que essa carta não fosse perdida, então os irmãos pegavam outro papiro e iam escrever, para poder dar continuidade e etc. e tal. Então, só de cópias e cópias das cópias, 24 mil. Então, daqui, partindo desse ponto de razão, já uso. A minha fé me permite questionar. E quando eu questiono, eu vou procurar conhecer. E o lado da emoção? Cara, o lado da emoção é uma resposta de quando eu sinto paz com Deus, né? A alegria da salvação, sensação, né? A sensação. A emoção. Fernando e Diego, vocês se lembram de qual que era a sensação de estar perdido e ser encontrado? Vocês ainda se lembram dessa sensação? O Diego... Isso é emoção. O Diego ainda está meio perdido, né? Brincadeira. Vocês Aqui, ainda se lembram? Se lembram? Não, a sensação é de estar perdido e ser encontrado. Meu Deus, nem me fala, cara. Isso é emoção. É emoção. Demais, é demais. Então Irmão, envolve. a pergunta que não quer calar. Ih, irmão, começou. Por que os livros apócrifos não foi considerado como evangelho? Por quê? Fernando. Você não sabe? Porque, eu não Por sei, quê? me explica. Porque são livros hereges. Mas por quê? Ah, por quê? Ele vai começar. Ah, meu Mas Deus por do quê, céu. irmão? Ô, irmão. O irmão quer fugir do tema aqui, gente. Vamos lá, a gente vai entrar nesse assunto aí. A gente vai entrar Brincadeira, nessa. Mas na frente eu acho que vai ter uma vamos entrar, pergunta. vamos Vou entrar. tentar Vai ligar ter. essa daí. Vamos. A gente vai Vamos fazer lá. umas perguntas. Vamos lá. Então a Gente. Bíblia apresenta a fé como uma escolha racional Sim. que envolve a aceitação da mensagem do Evangelho e a crença na ressurreição de Jesus Sim. Cristo. Né? Não foi à toa que Lucas escreveu o que escreveu para Teófilo. Né? Sim. Assim, vou começar aqui a escrever tudo aquilo que Jesus começou não somente a fazer, mas como a ensinar também. Sim. A Bíblia também apresenta a fé como uma experiência emocional que envolve a alegria, a paz e a esperança. A Bíblia também enfatiza que a fé é um dom de Deus concedido aos que buscam. Então, a fé é uma resposta à revelação de Deus em Jesus Cristo que envolve a conversão, o arrependimento e a submissão à vontade de Deus. Irmãos, os pais da igreja, como Irineu, Justino Martí e Orígenes, enfatizaram a importância da fé como uma experiência espiritual que envolve a conversão, o arrependimento e a submissão à vontade de Deus. Por que eu cito muito os pais da igreja? Para dar sustentabilidade no argumento histórico, Varão. Porque a nossa fé tem história. Sim, claro, com certeza. A nossa fé tem história. Não é Bíblia, do começo ao fim é Bíblia. Então temos pontos bíblicos, temos pontos teológicos e temos pontos históricos. Vivências também, né? Com toda certeza, Varão. E agora, você que está assistindo, não esquece, tá? Você quer participar do sorteio, vai lá, entra no Instagram agora, você vai seguir a nossa página no Instagram, ICPC Sede _SP. No YouTube, você vai se inscrever no nosso canal, que é o ICPC Sede SP ou ICPC Podcast. Feito isso, você vai compartilhar essa foto que tá lá no Instagram. Porque para compartilhar, irmão, você tem que estar inscrito no canal. Então se inscreve no canal, se inscreve no Instagram para você compartilhar essa foto. Compartilhou a foto, você vai marcar 3 amigos seus lá no comentário. Marcou no comentário, irmão, automaticamente vai ser feito um sorteio de todos que estão fazendo esse mesmo trâmite. Foi contemplado, a gente vai entrar em contato com você e você vai vir retirar o seu brinde exclusivo. Aqui na ICPC, irmãos. Eita glória, Por favor, ICPC. se não for muito incômodo para os irmãos vir até a igreja, Sim. né, a gente vai procurar dar um jeito de enviá-los. No entanto, será um prazer, e essa é a nossa vontade de conhecê-los pessoalmente, Sim, claro. caso nós não conheçamos. Será um prazer de recebê-los aqui e presenteá-los. E qualquer coisa, a gente tem um Uber Black agora aqui na igreja. Evangelista Diego, pode Diego deixar Nogueira, com aqui, você. ó. Viu? Você que precisa de um transporte particular? Executivo. Executivo. Viu? Ele leva pra você. Se você morar longe, ele leva pra apresentar o serviço dele.
Né, Diego? No entanto, Você leva lá? No entanto, portanto, será benção de vir aqui retirar, porque vai ter ainda Será direito a benção, tirar uma viu? foto Sim, com o conhecer. Diego. tirar uma foto comigo. Eita, ô, Glória, vai tirar uma foto com o Diego. Aproveita que ele ainda não tá voando, que daqui a pouco ele vai virar querubim, irmão. Vai nascer asa, ele vai voar. Brincadeiras à parte, Diego, para você, qual é a mensagem central do Evangelho segundo Jesus Cristo? A Ficou mensagem emocionado, central. varão? Muita emoção, irmão. Muita emoção? É viver, irmão. Viver Cristo na sua vida, né? Não sei, ele perguntou É, a pra mensagem você. central. Responde É uma, aí, uma varão. pergunta retórica, irmão. Não é? Ai, ai. É viver Cristo, né, irmão? Viver Cristo, né? Vai lá, irmão, pode dar a resposta aí, mano. Você Já colocou, o dei, Fernando, irmão, é Hã? isso. Você colocou o Fernando no estreito. É Então, isso. peraí, a mensagem central do Evangelho, segundo Jesus Cristo, segundo a opinião do Diego, é o quê? Segundo Jesus. Não, a pergunta é, qual a mensagem central do Evangelho segundo Jesus Cristo? É viver Cristo na sua vida. Segundo negar a- a si mesmo. Segundo a opinião do Negar a si Diego, mesmo, pegar a sua cruz e ir até Cristo. tem alguma E com base Cristo? bíblica para isso, Barão? Tem, Gálatas. Gálatas o quê? Ó, vamos lá, Marcos 1,15. A mensagem central do Evangelho, na minha opinião, tá? Vou deixar aqui para os irmãos. Capítulo 1, versículo 15. E dizendo, Jesus dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É muito forte. Hã? Na sua opinião, varão, qual que é a mensagem central Do de Evangelho Cristo? segundo Jesus. Isso. É o reino de Deus que se aproxima, está presente em sua pessoa e obra. Jesus pregou que o reino de Deus é uma realidade espiritual, não política ou material, e que é acessível a todos que se arrependem e acreditam nele. Sim. Acreditam nele, né? Então a mensagem central de Jesus, a mensagem central do Evangelho de Jesus inclui o amor de Deus, inclui o arrependimento, Sim. inclui a fé em Jesus e também inclui o discipulado. Sim. Né? Em resumo, a mensagem central do Evangelho segundo Jesus é que o reino de Deus está presente e que as pessoas podem entrar nele por meio do arrependimento, da fé em Jesus e do discipulado. Essa é a mensagem central Não do tem Evangelho. como viver o reino sem passar por Jesus. Não tem como entrar no reino de Deus sem passar por Jesus, cara. Gálatas, Jesus, ele é. ele é o centro. Ele pesquisou no chat GPT, agora ele vai responder, vai. Gálatas 2, 20. Ele gosta de Gálatas, vamos para Gálatas. Né? Galateiro ele, hein? Galateiro. Galateiro ele. Vai lá, Galateiro. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo agora pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se Cristo morreu em vão. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? A vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se Cristo morreu em vão. Ou seja, vivemos em Cristo, né? Mas isso não significa que nós temos uma vida liberal, né? Devemos seguir aquilo que também foi nos ordenado também. Né? Para viver com Cristo, tem que ser obediente, irmão. Tem que andar na linha, Fernando. É, né, gente? Tem que andar na linha. Tem pra onde correr, não. Tem não. Não te correr, não. E ó, tá acabando já, a gente tem só mais 2 temas para entrar aqui bem rápido. E não se esqueça, tá? Vai lá no nosso Instagram, coloca aqui para mim, por favor, pra produção, pastor. Nosso Instagram, que é o ICPC_SP. Agora, se você for lá agora, vai ter uma foto com um post. O que você vai fazer? Você vai se inscrever no nosso canal, você vai se inscrever, você vai nos seguir no Instagram, para que você possa compartilhar essa foto. Compartilhou no seu Stories essa foto, você vai automaticamente marcar 3 amigos seus no comentário. Quanto mais vezes você fizer isso, mais chance você vai ter de ser o ganhador ou dos livros, ou do caderno de anotações, ou dessa Bíblia sensacional que o nosso irmão aqui já descreveu ela. E é uma Bíblia muito top. Bíblia
judaica completa. Olha isso aqui, ó. É glória. benção demais. É bem. Então, Ao vivo é assim, mano. ainda dá tempo, viu, irmão? Tá tudo ao vivo, é tudo no Se Vira nos 30, tá? Vamos lá, irmão? Bora, Diego, vamos. fala pra mim uma coisa, Diego. Vamos. Como pregar o evangelho em um mundo que às vezes tem um preconceito com a palavra de Deus? Qual que é o maior desafio? Como que faz, irmão, para pregar o evangelho num mundo que as pessoas distorcem ou não acreditam, ou muitas das vezes tira a credibilidade da palavra de Deus? Cara, eu acredito que a partir do momento que você conhece sua identidade em Cristo Jesus e sabe do seu caráter em Cristo Jesus, você não se preocupa na opinião dos outros. Sim. Né? Você lança a palavra e espera com o tempo ter efeito. E ainda que você não veja, né, você vai ter a noção que a semente ali foi plantada. Então, não é sobre nós, é sobre Ele, né? É nós lançar a palavra e deixar que o Senhor Jesus faça o milagre acontecer, né? Através da palavra. Então, é isso. É não se importar e fazer o ídolo do Senhor. Porque se eu fosse me importar, irmãos, eu tenho tanto boleto, quem quer pagar? E você, Rodrigo? Cara, de fato, primeiramente a gente precisa ter paciência com esse mundo caído, Verão. A gente veio de lá. A gente veio de lá e sabe o quão a gente resistiu com todas as vezes que Deus enviou um dos seus servos para poder pregar a palavra para nós. Meu irmão, tinha gente que batia na porta da minha casa, às vezes eu me escondia dentro do banheiro e falava, não, diz que eu não tô não. Ou às vezes eu tinha o prazer de arrumar um outro compromisso para poder não ir para a igreja. Meu Deus. Porque eu sabia que o fulano ia passar lá em casa para poder me levar para a igreja. Dar um perdido. E às vezes quando eu ia por ir. Entendeu? Ia por ir, mas assim que saía da igreja já marcava para poder se encontrar, para fazer o que não precisava. Eu lembro uma vez que eu entrei na igreja, aceitei Jesus e quando eu saí eu fui usar drogas. Várias vezes. Sim. Cara, você acredita que quando eu fui me batizar, isso é engraçado, mas quando eu fui me batizar, eu tava com várias parangas de maconha no bolso. Eu falei, pastor, eu tô muito drogado, eu tô com um monte de paranga no bolso, tenho que levar pra biqueira. Você me lembrou isso agora? Aí ele falou assim pra mim, deixa essas maconhas de lado aí, que eu vou te batizar, aí você vai se batizar e depois que você se batizar, você vai ser uma nova pessoa. Irmãos, eu lembro que quando o pastor, ele não teve preconceito nenhum, né? Suportou, né? Eu drogado, com cheiro de droga, me batizou e quando eu levantei, eu não sei, irmão, se foi o Espírito Santo que me deu aquela tontura, ou se foi as águas. A brisa passou. Ou foi a brisa que tava indo embora, irmão. Eu só sei que eu senti algo saindo do meu corpo, irmão. E eu levantei assim como uma nova criatura. Isso foi até interessante que depois de 2 dias eu tava já começando a sentir enjoo, sabe? Pela cocaína, pelo cheiro do crack, essas coisas. Então, assim, isso que você falou é interessante. É você suportar os mais fracos, né? Porque um dia você também foi fraco, né? Sim, e outra, aonde não há espaço para palavras, a pessoa pode até não querer ouvir, irmão. Mas se ela vê o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, eu acredito que essa seja a maior pregação para uma pessoa que não dá crédito para o evangelho. O camarada pode até não crer naquilo que você está falando. O camarada pode até não dar credibilidade naquilo que você está pregando. Mas quando ele vê o que você está vivendo... Pode tocar no coração dele. Ah, irmão. Certeza. Certeza. Quando o cara vê, fala, irmão, eu conheci, eu sei que Diego. Quem era Diego? Quem era Rodrigo? Quem era Fernando? Sim. Talvez a gente pregando na praça, alguém passe, escute o som e fala, meu, é mais um pregando. Mas quando vê, fala, meu, conheço aquele cara ali, meu. Aquele cara ali era perdido, meu. Sim. Era traficante, era ladrão. Olha onde ele tá. Sim. Acho que em tempos Não, isso é até interessante. Esse tempo atrás eu passei, aí eu tava falando de Jesus ali pra um rapaz, aí tinha uns moleque ali no bairro, falou assim pra mim, comentou, né? Falou assim, olha lá, não sei o que, tal, é crente que não sei o que. Aí veio um cara que me conhecia, né, da Bela Vista, e falou assim, meu, não mexe com esse menino não, que esse menino antigamente aí, filho, pra ele te deixar no chão era 1, 2. Então, você vê que, por mais que as pessoas que não te conheçam não dá nada,
o Senhor sempre vai alertar o mundo falando assim, calma aí, ele foi perdido, mas o eu salvei a alma testemunho, dele. Né, irmão? Acho que é a maior pregação, o testemunho, né, irmão? Eu salvei a alma dele, irmãos. Sim. E assim, o nosso intuito não é falar do testemunho para intimidar as pessoas, é para falar que o Senhor... sobre o meu testemunho, Sim, é sobre o testemunho de Jesus. Na verdade, quando a gente fala do que aconteceu na nossa vida, a gente não está falando de si próprio, a gente está falando do poder... Do efeito do poder do evangelho. Esse é o poder do evangelho, sim, a transformação da vida. Sim, não é... Às vezes você vai falar do que Deus ele fez na sua vida, as pessoas... É muito raro eu falar, mas quando Deus nos usa para falar, às vezes as pessoas acham que você está querendo intimidar ou algo do tipo. Não é sobre nós. Foi o que o Rodrigo falou. É sobre a glória do Senhor que mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Exatamente. Sabe? Mudou a nossa história. Então, assim, quem era eu lembro quando eu entrei na igreja aqui, eu ia abraçar o Fernando com um cheiro de cigarro, aquela coisa toda. Mas estava vindo, irmão. Sabe? Os trancos, os barrancos. E eu lembro que, tipo, eu encontrei ele, né? Aí ele tava daquele jeito muito louco, tal. Ele, mano, logo você, mano. Logo você, lembro, né? Então você vê que, assim, por mais que o evangelho ele é tão lindo, ele é tão magnífico, que por mais que o homem se afaste do caminho do Senhor, ele sempre vai ter na cabeça e na noção e no coração dele que ele não pertence mais ao mundo. O evangelho tem esse poder, varão. Claro. De entrar na sua vida, sim, sabe, impactar a sua alma, e por mais que você seja, sabe, difícil você falar, não quero mais, você se afaste da presença de Deus, você não consegue se afastar totalmente. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. Aquele vazio, né? Sim. Eu lembro uma vez que, acho que foi o último, penúltimo evangelismo, eu estava pregando e eu percebi que as pessoas não estavam olhando muito, né? Sim. Aí eu virei e falei, há 30 anos atrás, eu estava aqui nessa praça, cheirando cocaína, fumando uma coisa. Todo mundo já começou a olhar. Por quê? É aquilo que a gente está falando agora, né? Sim. Quando você lança o seu testemunho, irmão, quando você fala daquilo que Deus fez na sua vida, você consegue quebrar barreiras. Com toda certeza. Você fura obstáculos, você fura bloqueios e as pessoas passam a enxergar de uma maneira diferente. O que eu tenho encontrado muitas das vezes em muitas, não igrejas, mas em pessoas, a falta de respeito, cara. Evangélico sendo desrespeitoso com outras pessoas que têm outra crença, né? Eu aprendi com a minha mãe, não foi com Billy Graham, não foi com Marco Feliciano, e também não tiro o crédito John Wesley. Não. O que eu aprendi com a minha mãe, ela sendo uma evangelista, ela nunca pegou no microfone para pregar em uma igreja, nunca subiu em um púlpito para poder pregar, mas ela pregava o evangelho em casa. Amém. Ela pregava. O que me impactou com ela, e um dos traços, né, na vida ministerial evangelística, né, que eu posso dizer assim, foi o respeito, cara. Ela sempre respeitou as demais pessoas que tinham outro tipo de crença. Com isso, eu adotei para mim o respeito. Por mais que você adore um outro Deus, eu vou respeitar a pessoa. Entende? Sim. E você tem a liberdade, cara, de você acreditar em um papel higiênico, dizer que aquele é o seu Deus. Sim. Você tem a liberdade. Constituição brasileira. Sim. Todo mundo tem o direito de expressar a sua fé. Entende? E com isso, cara, eu consegui, mano, tocar o coração de uma... Eu não, né? Mas esses atos conseguiram tocar o coração de uma pessoa. Anos atrás, a gente percebeu aí nas mídias, nas televisão, que estava tendo muita guerra aí no Norte e Nordeste por causa de facção, né? Estava tendo muitas guerras, muitas mortes de muitos jovens. Sim. E um desses caras, ele ficou traumatizado com a guerra. Ele disse que não conseguia mais viver onde ele estava vivendo porque ele viu a maldade do homem, do que o homem é capaz de fazer com o outro quando tem ódio no coração e quando não tem Deus. Ele ficou traumatizado. Ele presenciou o irmão dele sendo morto com um tiro de 12. Meu Deus. Ele ficou traumatizado. E depois ele me chamando no Facebook falando que ele queria desabafar, queria conversar. O cara estava na paranoia. Ele falou assim, mano, eu sempre te respeitei, Rodrigo, ó. Porque por mais que você seja um cristão, você nunca faltou com respeito comigo, com a minha fé. Ele é budista, velho. Ele era daqui de São Paulo, foi embora para Fortaleza, mas ele sempre deixou claro que a fé dele não era no evangelho, mas ele era budista. Sim. E teve uma vez que estava em São Paulo, que eu sempre ia e vinha para São Paulo, ia e vinha. Em uma dessas,
A ex-sogra da minha irmã, ela também é budista. E na casa dela, ela faz reunião do budismo. Sim. E ela mandou um livretinho do budismo, da religião deles, pela minha mãe. Para quando eu chegasse lá, eu desse para ele. E a gente levou, varão. Entregamos na mão dele. E ele achou essa atitude, varão, nobre. Achou bacana. Porque a gente não faltou com respeito à fé dele. Sim. Mas ele sempre disse, caramba, eu sempre achei admirável essa posição de respeitosa de vocês, cara. E é mais fácil você ganhar ele para Cristo com o seu testemunho do que com as palavras, porque Sim. a opinião dele já está formada. Sim. A opinião dele está formada, mas quando você mostra para ele o que um cristão verdadeiro, né, Sim, o que sim. um imitador de Cristo faz, porque é o que a gente aprende com Cristo. Cristo ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. varão. Então, como imitador de Cristo, a gente tem que amar o pecador. Então, como é a pergunta? A pergunta já foi. Qual foi qual a mensagem? Não. Como pregar o evangelho em um mundo que às vezes tem um preconceito com a palavra de Deus? Cara, um dos pontos, tem muitos pontos, Sim. não são só esses. Sim. Um dos pontos é seja respeitoso. Respeitoso. Seja respeitoso. Porque Sim. tem muitos evangélicos religiosos, fanáticos, que são preconceituosos. Sim. Tem um preconceito com as religiões. Fanatismo Fana- é terrível. É terrível. E por causa desse preconceito, desse desrespeito, ela deixa de acessar uma vida por causa desse Meu desrespeito. E outro ponto é a oração. Oração. Coração. Não deixe de orar, varão. Sim. Se você está evangelizando uma pessoa, gaste mais tempo em oração do que em pregação. Sim. Ore, jejum por aquela vida, Sim. porque Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para que vocês se sentem e conversem. Sim. A oração é fundamental. E ela é a base de Mais tudo, orar né? do que pregar, Sim. varão. Porque quando você está firmado na oração, varão, cara, Deus vai te dar as palavras certas para Sim. conversar com a pessoa. Sim. É muito forte. Então, esse é o que eu penso. É isso. E É isso. os demais É isso, aí. irmãos. Top, Então- gostei. Foi um debate muito forte, muito... Um assunto, né, bem importante. Espero né? que Foi um mini debate aí. de alguma forma possa ter agregado Sim, a fé dos irmãos aí. com Pode certeza. ter tocado no coração, ou pode ter alterado alguma ideia que você tinha equivocado a respeito do. Sim. Espero que a gente Isso aqui é possa o começo ter de abençoado a muitos, vida né? deles. É o começo de De alguma muitos. forma. Você que tem a sua dúvida, pode deixar aqui no o comentário, tá bom? Você que tem a sua opinião, se for a favor da nossa opinião, se for contrária, você tem a liberdade de se expressar aqui conosco, Sim. tá bom? Tá aberto aí o canal, a gente está aqui para trazer uma mensagem de Cristo, Sim. né? O Evangelho. O Evangelho. E nós agradecemos a todos que assistiram até o final. Não se esqueça, ainda dá tempo, corre lá no Instagram. No Instagram, você vai seguir o Instagram, você vai se inscrever no nosso canal, você vai pegar essa foto que está lá no Instagram, você vai repostar ela. Repostou a foto, irmão? Você marca 3 amigos no comentário. Nós temos um sistema que vai fazer um sorteio. Então, quanto mais vezes você fizer isso, mais chance você tem de ganhar a Bíblia, ou os 2 livros, ou então o caderno de anotações, para você poder manter aí as suas anotações aí em dia nos seus estudos bíblicos. Então, posso fazer uma última pergunta? Faz. Existe um outro evangelho? Ah, irmão, faltou essa. Existe outro evangelho, Diego? Existe outro evangelho? Jesus disse que não. Além Jesus. desse Eita, do que a Jesus. gente falou aqui? Jesus disse que Tá não. lá em Apocalipse, né, que tá escrito? Gálatas capítulo 1, versículo... Vamos deixar para próximo? Por quê? Eu tenho vida, irmãos. Resumindo, vai lá, irmão. Existe outro evangelho? E aí, Diego? Queridos, Existe, foi Diego? um prazer estar Eu quero com vocês base hoje. bíblica, quero na Bíblia, na Você Bíblia. disse que não gosta de Bíblia, Na Bíblia. Varão? A última pergunta e a gente encerra. Gálatas 1:8. Vai lá, irmão. Gálatas 1:8. Para você não ter mais nenhum tipo de dúvida, a gente vai encerrar agora. Enquanto isso, vai curtindo e compartilhando aí com seus amigos, irmãos. Tá super interessante o bate-papo. Mas existe outros evangelhos, porém evangelho Irmão. que tudo leva em um só. É heresia isso aí. É heresia, não acredita. Joga ele na É heresia. fogueira, pelo Queima amor de ele, Deus. Gelson. Vamos orar agora pra queimar. Põe a mão na cabeça Joga ele dele. no tacho de óleo quente. Oh, glória. Gálatas capítulo 1, versículo 6, ó. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro,
mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Sim. Porém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja Anátema. amaldiçoado Eita ou glória. maldito. É isso aí. Ou seja, não existe outro evangelho. Como o Diego disse aqui, né? Existem pessoas tentando distorcer o evangelho, existem pessoas tentando criar outros evangelhos. Mas o resumo é um só. Não existe outro evangelho. E se um anjo descer do céu, e tem um anjo, irmão, se o anjo descer do céu, Um ser espiritual. meu Deus, tentar pregar alguma coisa diferente, irmão, seja ele maldito, Amaldiçoado. amaldiçoado. E a pessoa que crê nesse outro evangelho corre o risco de não ser salvo. Meu Deus, é muito forte. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de Deus todos. abençoe. Tamo junto. Até mais. Foi um prazer. Foi um Forte abraço. Até a Glória próxima. Deus. É isso. Senti saudade. Hoje a gente tem que entrar em contato, né, com a nossa confeiteira. Porque Ah, sim, é. Hoje não houve chocolate. Hoje não teve. Eu acredito que no próximo episódio vai ter. A confeiteira aí. Sai daí. É ela, a confeiteira, Delícias da Promessa, no próximo episódio. Vem aqui, meu amor. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Sobe a escadinha aqui, ó. Vem cá. Vem cá. No próximo episódio, o que vai ter de sorteio aí, meu amor? Já compartilha aí. O que vai ser? Quis aparecer, agora vai ter que patrocinar. Morango do Hã? amor? Morango do amor, não. O que vai ser? Aqui, ó, microfone. O Morango do Amor, ele deu uma caída, né? Pelo menos pra mim. Tem confeiteira que fala que tá vendendo até hoje, mas pra mim... E o que você vai sortear pro público? O que você vai... Bombom de morango. Bombom de morango. O que é um bombom de morango, pra quem não conhece? É o morango, aí o brigadeiro do leitinho envolvido no morango e banhado no chocolate ao leite. Meu Deus do céu. E pra quem não quer esperar até a próxima live, quem não quer esperar a próxima live e quer comer esse morango hoje, como é que faz? Entra no meu @ Delícias da Promessa, lá tem o link do cardápio, você entra lá, você pode escolher a quantidade e tem meu telefone também, pode entrar em contato, no link da bio. Aonde? No link da bio. No link da bio. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Então você já sabe, você quer comer um docinho, junto, quem sabe você não vai ler essa Bíblia, comendo um bolinho, um docinho. Como faz pra ganhar esse caderno aqui? Já tá aqui, você vai saber já. Só se inscrever no canal. Vai lá no Instagram. Queridos, Deus abençoe a todos. Deus Fiquem na abençoe. paz de Deus. Shalom. E até a próxima, Shalom. se assim Deus permitir. Ô, Amém? glória!